Estamos avançados na hora, mas não haverá nenhum problema para podermos irmos à palavra e meditarmos na oração. Como o pastor lembrou no domingo passado, estamos a falar de oração. E quando falamos de oração, eu lembro quando eu era criança. Eu tive o privilégio de ter uma mãe que me levava sempre à escola bíblica dominical. Então, de criança, aprendi muitas músicas, muitas lições. E quando falávamos de oração, havia uma personagem que não faltava. Alguém sabe dizer qual é que é? Daniel, exatamente. E havia uma música, por acaso não sei se em português existe, eu não vou cantar para não perturbar ninguém, que dizia 3 vezes orava Daniel no dia. Né? Também existe? Ok. Então, lembro bem dessa melodia. E de facto, quando nós vamos à Bíblia, o Antigo Testamento particularmente, vemos que Daniel não ocupa o livro de Daniel não ocupa uma grande parte da Bíblia. Né? São poucas folhas que tem as nossas Bíblias deste livro, contudo a sua vida foi muito significativa na história da redenção. E no livro de Ezequiel, por exemplo, Deus está a falar com o povo e diz assim: ainda que estivesse Noé, Jó ou Daniel, eu não libertava este povo do castigo. Deus aponta 3 personagens, né, entre várias, que destacaram-se pela sua justiça. E Daniel foi uma delas. Então eu gostaria que hoje nós meditássemos no facto que ele orava, mas sim numa oração que ele fez. Então vamos ir juntos a Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Eu não estou acostumado com a ordem da Bíblia, e está no Salmo, se para frente. Isaías, depois vai Jeremias, Lamentações, depois estamos com Ezequiel e depois chegamos a Daniel. E antes de ler esta oração, capítulo 9, versículo 1 ao 19, na semana passada o pastor Santana falou na oração e a alegria e utilizou a carta aos Filipenses. Né? Conseguimos ver ali que ele fala entre várias coisas a alegria. E o pastor Santana nos deu o contexto da carta, que Paulo estava preso. Né? Estava preso e apesar disso falava em alegria. Eu acho que esta oração é um bocado ao contrário, porque Daniel, apesar de ter em algumas ocasiões ter estado preso, né? E oprimido em um fosso de leões, tudo indica que ele viveu com sossego, de forma geral, né, a maior quantidade de anos quando esteve lá na Babilônia. E a oração é o contrário, uma oração de profunda tristeza, uma oração de humilhação, é uma oração na qual ele se encontra realmente triste, e vamos ver as palavras que ele vai dizer. A oração é algo longa, mas eu não gostaria de deixar de lê-la toda. Contudo, a nossa meditação vai ser em algumas frases e versículos da oração inteira. Então vamos ler Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 19. Diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído do rei sobre o rei dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o concerto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos
aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, nós suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. E inclina, ó Deus, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Vamos esperar aí. Quem não conhece muito a história do Antigo Testamento, resulta que durante vários anos o Senhor enviou profetas avisando ao reino do norte, que era Israel, e ao reino do sul, Judá, que se afastassem da idolatria e dos pecados que estavam a cometer. E foram vários profetas, como a própria oração indica, até que um ponto que Deus disse, chega, haverá um castigo para o norte, que foi a extinção do reino do norte, pela mão do Império Assírio, e para o sul, Deus deixou um remanescente, a linhagem ali de Davi também é importante. Deixa um remanescente, mas vão também pagar o castigo, que é durante 70 anos estarão fora da sua terra. Alguns ficaram, mas a grande maioria foi expulso de Jerusalém, de toda esta região. E alguns, entre eles Daniel, foi levado a Babilônia.
né? Se vocês leem um dia o livro de Daniel, no início aparece logo isso. E Daniel, com os seus amigos, era uma pessoa muito inteligente, muito sábia, sabia interpretar sonhos, é certo, né? Sonhos. Sabia interpretar sonhos. Ele consegue aguentar-se no Império Babilônico, né? Com Nabucodonosor, seu filho depois, e depois há uma transição de impérios, que começa agora o Império Persa com Ciro, e também Daniel fica aí em pé. E chega a altura de Dario. Na altura de Dario, se cumprem os 70 anos que Deus tinha determinado de castigo. Quando, no início da passagem, que não entendeu o que está a dizer dos anos e isso, é porque Daniel ele foi ao livro de Jeremias e leu aí uma parte que fala dos 70 anos. Então Daniel diz, 70 anos cumpriram-se. Chegou a altura que Deus cumpre a sua palavra. E é nesse contexto que ele começa a orar. Nós não vamos meditar no final, porque a passagem continua, porque nós conseguimos ver no final que, de facto, Deus estava a ouvir a Daniel. Vamos extrair só alguns princípios acerca da oração que acredito que são muito importantes nesta passagem, que nos podem ajudar para nós orarmos melhor. Não aquela oração, como já foi falado, de alegria, mas sim uma oração também de arrependimento. Aquelas orações que nos sentimos, de facto, sujos e pecadores. Um princípio que conseguimos ver entre o versículo 7 e o versículo 10, não vamos ler todo outra vez, só para que vocês se localizem, que Daniel, ele não foi um homem que, segundo a palavra, fosse ímpio. Até o próprio Senhor disse, olha, Daniel foi um homem justo, né? Ezequiel fala isso. Um homem puro, um homem santo, claramente não no sentido pleno, como Cristo Jesus, mas um homem perante a lei do Senhor, justo, correto. Contudo, quando ele começa a orar, ele não diz assim, olha Senhor, aqueles que pecaram contra ti, aqueles que cometeram adultério, aquela geração má, ele começa a falar em nós. Reparem, vocês podem lá ver isso por cima, como os verbos, por exemplo, são conjugados. A nós, pecamos, nos rebelamos e não obedecemos. E isto é muito importante na oração de Daniel, que é identificar-se como um povo todo, como um só povo. Isto para nós hoje em dia, irmãos, deve ter uma aplicação, eu diria, até direta. E seria este princípio: devemos orar como um povo e não somente como indivíduos. Devemos orar como um povo e não somente como indivíduos. Quando nós oramos, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Quando nós estamos a orar como um povo, não simplesmente como pessoas, indivíduos que por acaso se reúnem domingo a domingo. Não, nós somos uma igreja, claramente local, e também pertencemos à grande igreja, pois a igreja universal, apesar desse termo indicar outra coisa, né, mas que está em todo o planeta, né? Igreja global. Então, quando nós, irmãos, pecamos, a nossa igreja está a pecar. Claramente é uma parte individual nesta abordagem, biblicamente nós podemos ver, mas também Deus olha a seu povo. O seu povo está a pecar. Quando um de nós decide pecar, estamos a levar esse pecado praticamente como o pecado que a igreja está a cometer. Claramente, como eu disse, né, para não confundir muito, também há uma parte individual no pecado, que Deus fala isso, mas também há uma parte coletiva. E Daniel entendia muito bem isso, ao ponto de identificar-se com a idolatria, com os abusos, com os desvios, que provavelmente outras pessoas fizeram, mas ele próprio identifica e diz, Senhor, perdona-nos. Nós desobedecemos. Então eu convido para que cada um de nós, quando tenhamos o nosso tempo de oração, oremos desta forma. Deus, perdona-nos, a nossa igreja da parede. Para que quando sejamos tentados, nós estamos ali também como um membro
deste corpo e não simplesmente como um indivíduo. E que isso também pese no nosso coração, porque isso pode trazer consequências graves a todo o corpo. E este é o princípio, né? Devemos orar como um povo e não somente como indivíduos. Mais à frente, no versículos 13 e no versículos 14, este, como é curto, eu vou ler. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, nós suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor vingou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos. É interessante que Daniel, quando está a orar, ele não está a dizer que o povo não suplicava ao Senhor. Porque quando nós lemos em outros profetas, por exemplo, Miqueias, Oséias, tudo indica que havia uma atividade religiosa, às vezes até intensa, né? Pessoas, tudo indica que iam ao templo, faziam sacrifícios, havia uma parte religiosa clara, visível e ativa. Aqui a questão é o motivo pelo qual o povo não orava. Reparem em versículo 3. Nós suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Então, é muito provável que o povo ia ao templo, porque outros profetas também indicam isso. Provavelmente eles oravam por muita coisa. Pela saúde, provavelmente eles oravam por um bom trabalho, provavelmente eles oravam por sucesso, provavelmente eles oravam por problemas familiares, provavelmente eles tinham uma lista enorme de pedidos ao Senhor. E tudo isso, podemos dizer que não é errado, nós temos que levar tudo perante o Senhor. O problema é que eles não pediam por santidade. Eles não pediam para que o seu caráter mudasse. E aqui eu gostaria de deixar tudo numa frase. Façamos da santidade uma prioridade nas nossas orações. É natural, irmãos, que quando nós queremos falar com Deus, que é o Deus da vida, o Deus da saúde, o Deus de tudo que nós temos, o que nos dá o fôlego da vida, coloquemos perante Ele qualquer motivo. Mas só um homem justo, só um homem de facto que entendeu a Bíblia, vai pedir também para ser transformado. Vai tirar um tempo especial para pedir, Senhor, eu preciso mudar isto. É o que está aqui a dizer aqui Daniel. Não pedimos, disse, para obedecer-te. Não pedimos para que nos convertesse. Então esse é um princípio que eu acho importante nesta oração e acho que todos nós deveríamos praticar. Façamos da santidade uma prioridade nas nossas orações. Vamos a seguir avançando e estamos agora no final da oração, versículo 19. Este também é curto, vou ler. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Uma coisa que Daniel nos ensina é que o pedir perdão pelos nossos pecados seja uma das maiores satisfações na nossa oração. Lá foi por conversão, mudar de caráter, sermos mais semelhantes a Cristo. Mas aqui também por perdão. E ele próprio antes fala, né? Eu não venho a ti pela minha justiça, eu venho a ti pela tua misericórdia. Então, quando nós oremos, irmãos, não esqueçamos essa parte tão importante da nossa oração, que é pedir perdão a Deus pelo nosso pecado. É muito fácil irmos à nossa oração e dizer, Deus, preciso disto, preciso daquilo, tenho uma dor cá, tenho uma dor lá. Isso temos que fazê-lo. Mas somente alguém que entendeu a palavra, que entendeu o Evangelho, que se arrependeu, vai pedir por conversão,
vai pedir por perdão de pecados e também, como no início, vai falar também de alguma forma no nome do povo de Deus. É verdade que Daniel, apesar da sua justiça e a sua oração ter sido ouvida, depois vocês podem ler em casa o final da passagem, a partir do versículo 20 até o 27, Daniel recebe a visita de um anjo, que lhe diz, olha, Deus ouviu a tua oração. Claramente também estava a ser cumprida uma promessa. Mas nós hoje em dia também, como cristãos, temos alguém que está a orar por nós. Vamos ir à palavra para concluir e vamos ir um versículo só em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e depois Romanos. Diz assim, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Um dos trabalhos de Cristo Jesus no presente é estar a interceder constantemente por nós. Assim como Daniel fez pelo povo na altura da volta do cativeiro, Cristo faz isso por nós hoje. E quando falo por nós, não é pela humanidade, como alguns dizem. Ele intercede pelo seu povo. É a esse povo que lhe foram perdoados os pecados, é esse povo que tem garantida a volta à terra, não a Jerusalém, mas sim ao reino, né? Ao céu também chamado. E se alguma pessoa que está na igreja aqui à frente, ou lá atrás no salão, ou depois ouve esta pregação na internet, deve entender que na Bíblia só aqueles que são parte do povo recebem os benefícios da intercessão de Cristo Jesus. Pessoas que veneram a Cristo não recebem, que religiões inteiras pelo mundo veneram a Cristo, acham uma figura importante. Não é aquelas pessoas também que frequentam uma igreja só, pensam que por isso são parte da igreja. De uma forma visível são, mas os que são parte do povo são aqueles que acreditam, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que, assim como Daniel, por exemplo, reconhece o seu pecado, e nós acreditamos que se começamos em Cristo, cremos nele, nos arrependemos, nós passamos a ser parte do povo de Deus e Cristo aí sim intercede por nós. Então, o nosso convite para pessoas que não conhecem a Cristo é sempre este. Venham a Cristo, sejam parte do povo de Deus, recebam a bênção de ser parte dessa intercessão que Cristo está a fazer dia e noite pelo seu povo e sejam parte também dessa esperança que nós temos, essa promessa que um dia estaremos com Ele. Agora estamos no cativeiro, não na Babilônia, agora em Portugal, mas um dia estaremos sim com Cristo para sempre. E essa, assim como Daniel, é a nossa esperança. Então vamos orar e assim como Daniel fez, vamos orar também para que Deus nos perdoe, para que também façamos da santidade uma prioridade na nossa vida. Oremos. Deus, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque deixaste inúmeras orações na tua palavra e podemos meditar em cada uma delas. Senhor, obrigado pela vida de Daniel. Este servo teu que te serviu durante muito tempo fora de Jerusalém, foi um exemplo, um homem convicto, um homem disposto a morrer antes de adorar qualquer outro homem ou Deus. Te agradecemos, Senhor, porque deixaste o seu testemunho também escrito para nós. Te agradecemos por essa linda oração que também registraste para nós e para que pudéssemos meditar nela hoje. Deus, perdona-nos. Olha para nós com misericórdia. Sabemos que merecemos a tua ira.
mas te agradecemos porque através de Cristo nos livraste dela. Contudo, Senhor, estamos expostos ao pecado. Até essa consumação dos séculos, queremos te pedir que nos acompanhes, que não pequemos, que não sejamos, Senhor, desviados como aqui Daniel nos indica, que amemos a Tua palavra. Converte-nos, Pai. Faz-nos homens justos e santos. Te agradecemos pela nossa igreja, neste ano a cumprir 60 anos, pela Tua graça, e queremos te pedir mais anos para frente. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, de esperança que nos deixaste, que um dia estaremos contigo pela eternidade. Colocamos tudo isto no nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amém.